Irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Nós leremos o versículo 27. Mas todo esse texto, desde o versículo 1 até o versículo 28, nós estaremos tirando lições para a nossa vida nessa manhã. Mas o que nós vamos, porque eu vou ler do 1 ao 28 durante a mensagem, para não ficar muito extenso, eu vou ler só o versículo 27, de Daniel capítulo 6. Grave na sua Bíblia aí, marque aí, porque antes de eu ler Daniel capítulo 6, eu quero ler um versículo para os irmãos. Eu vou pregar em Daniel capítulo 6, mas vou ler para os irmãos uma palavra do profeta Abacuque, que ele diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo e faz-me andar em lugares altos. Amém? Daniel capítulo 6, verso 27, diz assim: ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro o persa. Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos nessa manhã, nós te exaltamos por tudo que o Senhor é em nossas vidas, por tudo que o Senhor faz e pela tua presença constante em nossa vida. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, nós podemos confiar num Deus soberano, num Deus que tudo pode, num Deus que no seu tempo, a seu tempo, colocará todas as coisas no seu devido lugar. Pai, sim, nós cremos no Deus que livrou Daniel da cova dos leões. Esse mesmo Deus, o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus que será eternamente. Esse é o nosso Deus que nos livra e que nos abençoa. Fala ao nosso coração nessa manhã. Nós queremos ouvir a tua voz e que ao sairmos daqui possamos entender: foi o Senhor que nos ministrou nessa manhã. Me use nessa manhã, Deus. Me use nessa manhã, porque foi assim, para isto que eu fui chamado, para pregar a tua palavra, a tempo e fora de tempo, no tempo de bonança, no tempo de escassez. Me ajude, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Queridos, esse texto de Daniel, ele começa no capítulo 6, dizendo o que aconteceu na vida desse homem. Um homem que a história diz que foi bem sucedido nas coisas que ele fez. Uma experiência com Deus extraordinária. Podemos intitular essa passagem bíblica de Daniel capítulo 6 como uma experiência com Deus extraordinária. Daniel teve uma experiência com Deus extraordinária. Daniel teve uma experiência com o soberano, coisa linda. Daniel experimentou de verdade o cuidado de Deus, experimentou de verdade a mão poderosa de Deus. Daniel experimentou de verdade o olhar de Deus e o livramento de Deus no momento que ele mais precisava. Deus é o mesmo, como eu disse na oração ontem, é o Deus de hoje e será o Deus eternamente.
Mas a maneira de Deus tratar os seus servos fiéis não mudou. A maneira que Deus tratou Daniel, quando Daniel se propôs a ser fiel a ele, não mudou. A maneira que Deus continuou tratando o apóstolo Paulo, tantos personagens bíblicos, não mudou. Então, se nós permanecermos fiéis ao Senhor, nós também receberemos o mesmo tratamento. Receberemos livramento de Deus, receberemos a mão de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar do vento contrário, apesar do nosso olhar humano, olhar uma situação e pensar que não tem jeito. É o mesmo Deus que tratou Daniel, é o que nos trata hoje. Mas há uma palavra de Deus no Salmo 121. O salmista então faz uma pergunta ao Senhor: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Imediatamente ele faz essa pergunta e vem a resposta. O meu socorro, ele vem do Senhor. Mas o salmista, ele não para aí. O meu socorro vem, mas de qual Senhor? O meu socorro, ele vem do Senhor, mas o Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor que tem todo o controle do mundo, das pessoas, ou seja, a vida, a nossa vida, que confiamos em Deus, que somos fiéis a Deus, a nossa vida, o nosso socorro, ele vem do Senhor. Mas a vida dos servos fiéis não é moleza. Irmãos, quando você decide ser fiel ao Senhor em todos os momentos, ser fiel ao Senhor a qualquer preço, a sua vida, a minha vida, não é moleza. Quando você decide servir a Deus com sinceridade, quando você decide servir a Deus com verdade, quando você entrega a sua vida para Ele, e você não abandona mais Deus, porque tanta gente que um dia entregou a vida para Jesus, que cantaram, que fizeram peça, que fizeram encenação, mas o mundo o atraiu, ele então deixou a presença de Deus, deixou de ser fiel a Deus para ser fiel ao mundo. Mas a vida do servo fiel, ela não é moleza. Não foi moleza para Jesus, não foi moleza para Daniel, não foi moleza para o apóstolo Paulo. Ele pregando a palavra com Silas, ele foi então preso, colocado naquela prisão, ele foi chicoteado, não foi moleza, mas mesmo não sendo moleza para ele, dentro da prisão, ele conseguiu pregar uma mensagem que converteu uma família inteira do carcereiro. Irmãos, ser fiel ao Senhor não é moleza, mas há uma garantia, há uma certeza que nós podemos contar com a presença dele sempre. Podemos contar e ver o agir dele sempre na vida das pessoas. Muitas vezes, o cristão fiel, ele é caluniado, ele é perseguido, ele é maltratado e muitas vezes mal compreendido. Mas vamos agora à história de Daniel, que essa história nos encanta muito. Essa história tem lições maravilhosas para nós. Aquele que decidiu servir e seguir ao Senhor. Decidiu seguir e servir ao Senhor e sendo fiel. E a minha oração é que você que se encontra aqui nessa manhã, seja fiel ao Senhor. Porque o que Ele fez para você deixar de ser fiel a Ele? Ah, Deus não agiu como eu queria. Ah, Deus não fez o que eu quis. A nossa fidelidade a Deus independe do que Ele faz ou deixa de fazer. Nós é que temos que ser fiéis a Ele. Mas a vida de Daniel nesse texto, você que está com sua Bíblia aberta em Daniel capítulo 6, o versículo 1 e 2 diz assim: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Podemos aprender aqui que eles estavam diante de uma grande responsabilidade. Eles foram nomeados para isso. Então Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel.
Já começa então Daniel aqui tem uma responsabilidade. Ele tinha que governar junto com os outros, mas agora ele sai em destaque para supervisionar aquelas pessoas. Então começa Daniel então tendo uma grande responsabilidade de supervisionar. Imagina agora como Deus já começa a usar Daniel naqueles tempos. Mas o versículo 3 desse texto ainda diz assim: ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Podemos aprender aqui que a primeira coisa que um líder sábio ele faz é coletar informações. E logo Dário ficou sabendo sobre Daniel, sobre sua reputação de honestidade, sobre sua sabedoria, aquilo que a Bíblia chama de um espírito excelente. Daniel era um homem com espírito excelente. Irmãos, podemos dizer aqui que a Bíblia diz que, ora, Daniel, ele se destacou tanto. Então Daniel levou a sério o cargo que ele foi chamado. Daniel levou a sério, porque logo começaram a coletar informações. Quem são os supervisores? Ah, tem um supervisor chamado Daniel. Esse homem é diferente, esse jovem é diferente, esse adolescente é diferente. Ele consegue se destacar entre os supervisores. Por quê? Por causa da sua reputação. Ele é honesto, ele é sábio, ele é fiel, ele tem um espírito excelente. Irmãos, como que a igreja precisa ser cheia de pessoas como Daniel, com espírito excelente, se destacar pela sua fidelidade, se destacar pela sua reputação, destacar por sua sabedoria, se destacar por sua fidelidade a Deus. E Daniel, ele se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades. Daniel tinha qualidades, e o rei planejou. Qual foi o que o rei planejou? O que o rei pensou? Já que Daniel se destacou, já que ele é honesto, já que ele é fiel, já que ele serve com tanto zelo, eu vou então colocá-lo à frente do governo. Irmão, como que a vida de Daniel começa a mudar? Por causa da sua fidelidade. Se você for fiel ao Senhor, em todo momento, em todo tempo, Deus está vendo. Não importa se o homem está vendo, se o homem não te exaltou, não te colocou lá em cima, o importante é você continuar servindo a Deus, que no exato momento Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Versículo 4 e 5 de Daniel 6 diz assim: diante disso, os supervisores dos sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. O que eu destacar no versículo 4 e 5, uma palavra que diz assim: não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Sabe aquelas pessoas que ficam procurando coisa na sua vida, não acha? Tentando achar uma falha em você, não acha? Sabe por quê? Porque você é fiel. Porque você é fiel. E fica procurando alguma coisa em você, tentando achar uma falha em você. Mas Daniel aqui procuraram, o texto diz que Daniel, ele era fiel, ele não era desonesto. Ele agia com honestidade. É para supervisionar, é para abençoar o rei, para abençoar o reino. Então Daniel não era desonesto e nem negligente. Irmãos, era como que eles começaram a procurar algo em Daniel, sabe por quê? Sem dúvida, é algo digno de louvor, ter um caráter tão impecável, a ponto de não poder ser acusado de mal algum, só restando a possibilidade de ser incriminado por sua fé. Onde vamos pegar Daniel? Daniel é fiel, Daniel é honesto, Daniel serve com qualidade, serve com fidelidade, ele é fiel a Deus. Vamos pegar onde? Na sua fé. Não tem aonde pegar, então vamos pegar Daniel, vamos incriminá-lo por sua fé. Queridos, Daniel
por ser fiel, por ser honesto, digno da supervisão, ele pagou um preço. Sabe por quê? Olha só, lê comigo do verso 6 até o verso 9. Diz assim: e assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos Medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Sabe o que eu aprendo aqui, meus queridos? O inferno, ele entra em acordo para atacar o servo de Deus. O inferno entra em acordo. O inferno entra em acordo para atacar você. O inferno entra em acordo para me atacar. Olha só que houve aqui uma reunião. Então as pessoas se reuniram. Vamos então procurar o rei. Vamos falar com ele. Se ele fizer um decreto, ele não pode voltar atrás nesse decreto, ele tem que cumprir. Então deram uma orientação, deram uma sugestão ao rei. Se alguém fosse pego orando ao seu Deus, ou qualquer homem dentro de 30 dias, que seja jogado na cova dos leões. Mas esse decreto aqui, ele tinha uma direção. Esse decreto aqui, ele tinha um alvo. Esse decreto aqui tinha um endereço. Esse decreto aqui é para pegar Daniel. Irmãos, do inferno, nesse momento, está entrando em acordo para pegar você em alguma coisa. O inferno se movimenta. O inferno não fica parado. O inferno quer acabar com você, quer acabar comigo, quer tirar você da graça, quer tirar você da igreja. O inferno entra em acordo agora. É você que vai decidir se vai ter valor a reunião do inferno para acabar com a sua vida ou não. A decisão é minha, a decisão é sua, porque o decreto tinha por base punir a oração ao Deus dos céus. Olha só que coisa terrível, uma pessoa ser punida por orar, uma pessoa ser punida por falar com Deus. Você vai porque então ele não tinha onde pegar Daniel. Vamos pegar na sua fé. Sabe por quê, queridos? Porque eles sabiam que Daniel não ia deixar de orar. Eles sabiam que Daniel não ia deixar de falar com seu Deus. O inferno sabe que você não para de orar. O inferno sabe que você não deixa de falar com Deus. Aconteça o que acontecer, venha o que vier. Noite pode ser longa, ou noite pode ser curta, venha o que vier. O inferno sabe que você não deixa de falar com Deus. O inferno dá até dicas de como alguém deve agir. Emite um decreto e assina-o para que não seja alterado. Pega o decreto, escreve, assina, carimba, para que ninguém possa adulterar ou alterar esse decreto. Irmãos, estavam dando dica de como deveriam agir. O versículo 10 me encanta demais. O versículo 10 diz assim, em Daniel capítulo 6, me acompanha por favor, diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para a sua casa, para o seu aposento, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava agradecendo a Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Nada e ninguém tem o direito de atrapalhar a sua comunhão com Deus.
Nada e ninguém tem o direito de atrapalhar a sua comunhão com Deus. Está doendo? Mantenha sua comunhão com Deus. Está chorando? Mantenha sua comunhão com Deus. Está difícil? Mantenha sua comunhão com Deus. Você está chorando? Mantenha sua comunhão com Deus. Está difícil? Mantenha sua comunhão com Deus. Porque Daniel diz o texto aqui, quando ele soube do decreto, o decreto é assim, se orar você punido, ele foi para o seu quarto, ele foi para a sua casa, como costumava fazer, ele fez a sua oração. Queridos, nós não podemos perder nossa comunhão com Deus por causa dos problemas, por causa das dificuldades. A minha comunhão com Deus permanece intacta e vai permanecer. Eu tenho comunhão com Deus, eu preciso ter comunhão com Ele. Se Ele está fazendo, eu tenho comunhão com Ele. Se não está fazendo, tenho comunhão com Ele. Se eu estou chorando, tenho comunhão com Ele. Se eu estou sorrindo, nada e ninguém tem o direito de atrapalhar ou de estragar a sua comunhão com Deus. Irmãos, e nós precisamos, em detrimento aos problemas, dificuldades, manter firme a nossa comunhão com Deus. Vamos aprender com Daniel, queridos. Aprender com Daniel. O texto que nós lemos aqui diz que quando ele soube que o decreto tinha sido publicado, o que ele fez? Ele chorou, ele foi se lamentar. Sabe o que ele fez? Vou continuar fazendo o que eu vinha fazendo. Daniel não reclamou com ninguém, não falou mal de ninguém pelas costas, não ficou magoado, não tratou ninguém com falsidade. Ele simplesmente voltou a fazer, ele fazia todo dia. Daniel orava. Irmãos, quando você sabe de um problema, o que você faz? Quando você vê um problema armado, o que você faz? Qual é a sua postura diante dos problemas da vida, das adversidades da vida? Qual é a sua postura? A de Daniel foi orar, mesmo ele sabendo das consequências. Mas o decreto diz lá, qualquer pessoa, dentro de 30 dias, se orar a algum Deus, ou qualquer outro homem, a punição, a consequência vai ser jogado na cova dos leões. Ele sabia, foi publicado, mas nada disso foi capaz de impedir Daniel de ter comunhão com Deus. Mas o texto continua, meu irmão. O texto continua. Me acompanha, por gentileza. Daniel capítulo 6, agora a partir do versículo 11. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel fazendo o quê? Orando. Pedindo ajuda a quem? Vocês estão entendendo? Estão entendendo o mistério? Daniel não foi reclamar com ninguém, não. Daniel foi orar. Está dizendo aqui, no versículo 11, que os homens foram investigados de Daniel e encontraram Daniel fazendo o quê? Orando, pedindo ajuda a Deus. Mas o que fizeram? E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que desses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus, ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme a lei dos médios e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes ao dia. Essa atitude de Daniel foi suficiente para ele ser entregue ao rei. Tem pessoas investigando a sua vida, para ver se você é firme ou não, para ver se você é fiel ou não. Tem pessoas investigando para poder falar mal de você. Mas aqui eles foram investigar, mas viram Daniel orando. E a minha oração é que quando as pessoas forem investigar a minha, a sua vida, elas possam nos encontrar fazendo o quê? Orando.
e pedindo ajuda a Deus, é o que pode ajudar, é o que pode fazer alguma coisa. Mas essa atitude de Daniel foi para as pessoas entregaram ao rei. Irmãos, Daniel teve atitudes sábias, atitudes coerentes. E tem pessoas hoje que abandonam a Deus por mínimas coisas. Por mínimas coisas. Tem pessoas que trocam mesmo Deus por outras coisas. Trocam Deus porque ele tinha que fazer algo para agradar alguém ou agradar a Deus. Ele prefere agradar alguém e deixar Deus de lado, por causa de uma punição, alguma coisa que o homem ameaça. Mas Daniel foi investigar e acharam esse homem orando. Mas o versículo 14, de Daniel capítulo 6, versículo 14 diz assim: quando o rei ouviu isso, eles foram até o rei. Olha, Daniel está orando. O decreto não é para orar, não é para falar com ninguém, mas Daniel está orando. Quando o rei ouviu isso, o rei ficou contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Sabe por que isso aqui? Sabe o que eu aprendo aqui? As pessoas te conhecem, as pessoas sabem da sua fidelidade, e o que Daniel fez, em nada feriu ao rei. Queridos, as pessoas, elas te conhecem, elas te conhecem, elas sabem da sua fidelidade. O rei, depois de tudo que ouviu de Daniel, um homem que tinha um espírito excelente, um homem que era honesto, um homem que era fiel. Então, quando trouxeram a notícia para o rei, que Daniel havia não feito como estava escrito no decreto, o que ele fez? O texto diz aqui, quando o rei ficou contrariado, e ele decidiu salvar. Esse homem é fiel, esse homem é honesto, esse homem tem um espírito excelente, esse homem é diferente, eu vou livrar esse homem, eu vou salvar esse homem. Irmãos, quando você é fiel a Deus, até o ímpio reconhece a sua fidelidade. O rei não era crente, o rei não conhecia ainda Deus, mas o rei estava conhecendo Deus através de Daniel. Esse homem serve a Deus, como que eu vou punir esse homem? Esse homem tem um espírito excelente, esse homem exala a pessoa de Deus, esse homem é fiel, eu não tenho motivo para punir esse homem, eu vou salvar esse homem. As pessoas que te conhecem sabem da sua fidelidade. Você é fiel a Deus em todos os momentos. As pessoas confiam em você por causa da sua fidelidade. Elas sabem que você é fiel, que você não vai abandonar de forma alguma. Elas querem todo momento abençoar, ajudar e salvar a gente. Mas aí, queridos, me acompanha em versículo 15 e 16 ainda de Daniel capítulo 6. 15, 16 diz assim: mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos médios e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Que pessoa ruim, né? Que pessoa ruim. O homem já tinha feito o decreto, já tinha assinado, carimbado, mas o homem decidiu salvar Daniel. Não, preste atenção, você não pode, olha só. Lembra, rei, que segundo a lei dos médios, nenhum decreto do rei pode ser modificado. O senhor não pode salvar esse homem, não. O senhor não pode ser com esse homem, não. O senhor não pode livrá-lo, não. O senhor tem que seguir a orientação do decreto, foi publicado, tem que acontecer. Então o rei deu ordens. E eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Sabe o que eu aprendi aqui? Primeiro veio a punição. Ele foi jogado na cova dos leões, a punição. Mas depois
veio uma palavra de confiança. Irmãos, quando você está passando por alguma situação difícil na sua vida, tem sempre um irmão que vai te dar uma palavra para abençoar a sua vida. Tem sempre alguém que vai chegar perto de você. Eu posso orar com você? Eu posso orar por você? Olha, essa tempestade vai passar. Essa luta vai passar. Não vai demorar assim não. Queridos, a punição foi feita, mas o próprio rei falou assim com Daniel. O rei disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. O rei já estava entendendo e sabendo quem é o Deus que Daniel servia continuamente. Muitas vezes você recebe palavras duras de punição, disso, daquilo, mas Deus sempre envia alguém. Sempre envia alguém. Dá uma palavra de esperança, uma palavra de confiança, uma palavra de fé. Versos 17 ao 20 ainda, me acompanha por favor nesse texto, Daniel capítulo 6. Taparam a cova com uma pedra. E o rei a selou com seu anel, seu anel selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguia dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Sabe o que eu aprendo aqui nesses versos? A fé de Daniel dava-lhe paz e segurança, mas a fé do rei era fraca e vacilante. Nesse momento, vamos aprender com Daniel. Irmãos, o texto que eu li diz que taparam a cova com uma pedra. Não tinha como Daniel fugir, não tinha como Daniel correr, ele estava numa cova, a pedra foi colocada. Como que ele vai correr? Como que ele vai fugir? Mas o que me encanta é a fé desse homem, que mesmo na cova dos leões, a fé que ele tinha em Deus, estava dando a ele paz e segurança. Como nós precisamos, em meio ao caos, a situação difícil, carregar dentro de nós uma paz que a Bíblia diz que excede todo entendimento, e a paz de Deus excede todo entendimento. Podemos estar numa cova de leões, mas a paz que nós temos em Deus, a nossa fé que nos fortalece, vai nos dar uma segurança que a vitória vai chegar. Ela pode ser hoje, ela pode ser amanhã, não interessa, mas a vitória ela vai chegar, porque a paz que nós temos, Deus que nos deu, e a fé que nós carregamos é para ser usada em todos os momentos. Mas a fé do rei era fraca e vacilante. Que a nossa fé seja igual a fé de Daniel, firme, segura, mesmo em meio às dificuldades. Me acompanha, por favor, no versículo 21 a 23 de Daniel capítulo 6. Daniel respondeu, como é que é? Daniel respondeu? Mas Daniel estava onde? Onde Daniel estava? Agora, aonde Daniel estava, quem eram as suas companhias? Eram os gatinhos? Irmãos, ele estava com leões. Peço que eu vou falar com os irmãos aqui. Coloca um leão amarrado na porta da igreja. Quem vai entrar? Bota o leão lá. Um leão só, um só. Quem vai ter a coragem? Ô, seu leão, dá licença aí. Eu quero cultuar o Senhor. Dá licença, seu leão. Irmãos, olha só o versículo 21 que diz. Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre.
O versículo 22 é lindo, irmãos. O meu Deus, como é que é? O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Te faço uma pergunta nessa manhã. Você consegue confiar em Deus em tempos de adversidades? Você consegue confiar em Deus nos momentos de adversidade? O texto diz que Daniel estava numa cova com leões. Com leões. Imagina a cena comigo. Daniel disse que Deus enviou o seu anjo. O anjo foi na boca de um leão, amarrou, deixa eu amarrar outra boca aqui. Esse rapaz é servo, ele é fiel, ele é temente a Deus, ele é honesto com o Senhor, ele tem um espírito excelente. Eu, anjo de Deus, sou o anjo de Deus, eu vim aqui fechando a boca dele, ó. E estou aqui vigiando. Daniel que disse: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal nenhum. Mas o que diz o versículo 24? Daniel capítulo 6. Lê comigo aí, por gentileza. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Sabe qual que eu aprendo aqui? O anjo fechou a boca dos leões para não fazerem mal a Daniel, mas abriu a boca dos leões e saiu de cena. Abriu a boca dos leões e saiu de cena. Sabe por quê, queridos? Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus é fiel com quem é fiel a Ele. Deus é leal com quem é leal a Ele. Então, se você for fiel a Deus, se você for leal ao Senhor, não importa onde você estiver, passando o que esteja passando, Deus vai enviar o anjo para abençoar você. Agora, sai da reta quem está perturbando você. Tem gente que é usada por Satanás para perturbar sua casa, para perturbar minha casa. Tem pessoas que são literalmente usadas por Satanás, porque tem sempre alguém que fala assim: ah, foi uma pessoa que me chamou, foi uma pessoa que fez isso. Tem sempre uma pessoa enviada por capeta para Satanás para perturbar. Por isso que eu falo, cuidado com os convites, principalmente os adolescentes. Aquele amiguinho que fala com você assim: um copinho de cerveja não faz mal, um tapinha na maconha não faz mal, uma cheiradinha, quando sabe por quê? Vai trazer o inferno para sua casa. Inferno para dentro, porque ele experimentou um pouquinho de nada. E está cheio de gente em São Fidélis, usada por Satanás para desestruturar a sua casa. E se você não for fiel ao Senhor, se você não depender do Senhor, se você não colocar na mão do Senhor, você vai usar carne. Mas eu não quero usar carne, você não vai usar carne, você vai confiar no Daniel. Você vai confiar no Senhor. Está cheio de gente usada por Satanás, como foi usado esse povo aqui, ó, para perturbar Daniel. Versículo 25 a 27 diz assim: então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações:
povos e línguas de toda a terra. Presta atenção nesse texto, para você entender como que a história muda, para você entender como quando Deus quer, Ele muda decreto, Ele muda lei, porque Ele é Deus. Ele faz o ímpio entender quem é Ele, faz o ímpio entender, escrever carta para dizer quem é Ele. Olha só o que no versículo 25 diz assim: então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, aquele mesmo homem que escreveu aquele decreto, escreveu aquele que publicou, esse mesmo homem disse: olha, paz e prosperidade, estou editando um decreto, para que em todos os domínios do império dos homens, domínio do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Esse mesmo decreto que o homem tira, que escreveu esse decreto, o homem agora escreve. Eu vou escrever, dizer para você: não há Deus na terra como o Deus de Daniel. Ele faz sinais, Ele faz maravilhas. Está dizendo aqui, esse mesmo Deus é que age na sua vida, age na minha vida, apesar de passar por muitas dificuldades. Mas agora, até o homem ímpio, olha o que ele escreve: paz e prosperidade. Para quem escreve isso? Ele escreve para todas as nações, povos e línguas de toda a terra. Todo mundo recebeu esse edito, todo mundo recebeu essa carta, todo mundo recebeu essa palavra. Agora entende que uma coisa, que Ele é o Deus que salva seu povo, que livra do perigo e da morte e que realiza sinais e maravilhas. A minha oração, queridos, é que Deus realize na sua e na minha vida sinais e maravilhas, porque vale a pena. Um dia estamos passando pelo deserto, estamos na tempestade, mas a promessa é: um dia nós cantaremos o hino da vitória, e está perto de chegar, porque Deus é o Deus de maravilhas. Ele é o Deus que salva o seu povo. Irmãos, não é fácil. Disse Jesus: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Mas agora o homem escreve essa carta. Versículo 28 diz assim, Daniel capítulo 6. Assim Daniel, ele prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro o persa. Sabe o que eu aprendo com esse versículo 28 aqui? Uma coisa muito séria, que nós precisamos entender e guardar no coração. Os planos do inimigo jamais impedirão que os propósitos de Deus se cumpram na vida daqueles que sofreram ou sofrem com a atitude dos perversos. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a minha vida. O inferno não tem poder de destruir. O inferno, ele pode tentar, ele vai tentar como está tentando, mas uma coisa é certa: os planos dele jamais impedirão que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida, porque o propósito de Deus era que Daniel prosperasse, fosse fiel como foi, e diz aqui que agora Daniel prospera. Armaram uma cilada, é para ele estar morto, seria uma história diferente, mas diz o texto aqui, aprenda uma coisa: Deus tem um plano na sua vida. Satanás faz de tudo para não acontecer, mas Deus continua. Deus sabe por quê? Porque a última palavra, quem vai bradar é o Senhor. Aguenta firme. Aguenta firme, aguenta firme. Você pode chorar, você pode não dormir, pode ver a casa um caos, mas aguenta firme. Deus tem um plano na sua vida, tem um plano na minha vida. O diabo não vai impedir de acontecer. Daniel até sofreu por causa da atitude dos perversos, mas isso não impediu que o propósito de Deus de prosperá-lo fosse impedido. Daniel tem uma mensagem para o povo de Deus nos dias de hoje, para os que estão sendo atacados pelo inimigo.
e sofrendo por viver em retidão e dedicação ao Senhor. Se você se dedica ao Senhor, se você é fiel ao Senhor, se você faz coisas para o Senhor, saiba de uma coisa, queridos. Deus está nos ensinando nessa manhã com a vida de Daniel. Sabe o que está nos ensinando aqui? Quer enfrentamos a fornalha de fogo, o leão pode rugir, podemos estar na cova, estamos sob os cuidados de Deus, Ele cumprirá os propósitos divinos em nossa vida para a glória dEle mesmo, porque Ele mostrou para o rei Dário, Ele mostrou para aquela turma toda lá, eu sou o Deus de Daniel, pode tentar mexer, pode até mexer, pode jogar na cova, pode jogar assim, mas eu estou de olho em Daniel. O que Ele fez? Enviou um anjo para abençoar aquele homem. É o mesmo Deus que envia anjos para abençoar a gente. Eu quero nessa manhã, queridos, para a gente encerrar, para a gente orar, sacar lições, uma principalmente, que esse texto me revelou. Deus livra, salva, opera sinais e maravilhas. Deus livra e salva, opera sinais e maravilhas. Mas para quem? Para quem? Sabe para quem? Para quem tomou uma decisão irrevogável em relação a Deus e seu reino. Sabe por quê, queridos? Daniel está vivendo, no capítulo 6, livramento, sinais, maravilhas. Sabe por quê? Porque Daniel, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster deles. Essa decisão de Daniel aqui, ela aconteceram coisas tremendas na vida dele. A decisão que você tomou de servir a Cristo, de andar com Ele, de ser fiel a Ele, Deus ouviu a sua decisão, e Deus sabe do seu coração, Deus sabe da sua vida, Deus sabe o quanto você é fiel. Então essa decisão de Daniel aqui, não se contaminar com as iguarias do rei, eu não quero saber do rei, como eu não quero comer, eu só quero legume, porque eu sirvo ao Senhor. Essa decisão de Daniel, Deus guardou no coração. Esse é fiel, vai ser tentado, vai ser provado, mas a decisão que ele tomou de me servir, ela vai permanecer. E se ele tomou essa decisão de se manter fiel a mim, eu, Deus, serei fiel a Daniel em todos os momentos. Irmão, se você tomou uma decisão irrevogável em relação a Deus e seu reino, Deus vai abençoar você. Deus vai abençoar. Se a sua decisão foi firme, Deus vai abençoar você. Mas não pode ser uma decisão vacilante. Não pode decisão vacilar. Daniel não vacilou na sua decisão. Eu vou servir a Deus. Eu não quero me contaminar com as coisas do mundo, as iguarias do rei. Eu não quero saber. O que eu quero é servir e ser fiel a Deus. Mas tem gente que é fiel por um tempo e depois abandona. Mas eu estou aqui no meio de pessoas, de irmãos, que vai manter a sua fidelidade a Deus a qualquer preço, qualquer situação, em todos os momentos. Como é possível o povo de Deus resistir às pressões que os magam para que se conformem com o mundo? Como é possível o povo de Deus resistir às pressões que os esmagam para que não se conformem com o mundo? O mundo está aí, usando um monte de coisa para que a igreja ela se amolde ao mundo. Entre na forma do mundo, que seja igual ao mundo. Mas a Bíblia diz, quando Paulo escreve aos Romanos, é um texto bastante conhecido, que ele escreve dizendo o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem
ao padrão deste mundo, mas faz o quê? Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os conformados são aqueles cuja vida é controlada pelas pressões exteriores. Esses são os conformados. Tudo que vê fora quer. Tudo que vê fora quer usar. Enquanto os transformadores são aqueles cuja vida é controlada pelo poder interior. O poder interior me faz ser transformador e não ser conformado com o mundo. Porque o de fora, todo mundo está vendo. Vendo como você está arrumado, vendo como você está bonito. O fora, todo mundo está vendo. Mas é aqui dentro, do interior. Do interior. E a Bíblia relata muito bem isso. Quando Deus manda ungir um homem chamado Davi, quem que o pai mandou chamar? Os mais bonitos, os mais belos. Mas está faltando um ruivinho. Está lá no campo, apacentando as ovelhas. Ele está sujo. Está cuidando das ovelhas. Todo sujinho lá. Chama ele. Porque é ele. E qual a lição que aprendemos? Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Deus conhece seu coração. Deus sabe que no seu coração não vai entrar nada que desagrade a Ele. Deus sabe que o seu interior, que só Ele vê, o seu interior só Ele vê, só Ele sabe, só Ele sonda, Ele sabe quem é você. Mas por fora, todo mundo está podendo ver por fora. Mas Deus não vê como vê o homem. Deus vê o coração. Por isso, quem vai transformar esse mundo, quem vai mudar esse mundo, é quem consegue controlar seu interior. Aqui dentro ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E Deus sabe. E Deus sabe. Um coração que ama o Senhor não tem dificuldade em fazer escolhas certas, em confiar em Deus para suportar as consequências. Daniel suportou consequências. O que dizia o decreto lá? Quem orar algum Deus, alguma pessoa, vai jogada na cova dos leões. Qual era a consequência de orar? Cova dos leões. Mas um coração que ama o Senhor não tem dificuldade em fazer as escolhas certas e em confiar em Deus para suportar as consequências. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, queridos? É que vale a pena servir a Deus. Ele não mentiu para a gente. Disse que não seria fácil. Não é fácil mesmo não. Não é fácil mesmo não. Quantos de nós já paramos em cova de leões, fomos parar na fornalha, andamos pelo deserto, suportamos tempestade. Por que estamos aqui? Por que estamos aqui ainda de pé? Ou ainda suportando tudo isso? Simplesmente por causa da presença de Deus em sua vida. Simplesmente que em nenhum momento Deus nos abandonou. Qual foi a palavra que a mulher de Jó disse para ele? Por quê? Você perdeu tudo, rapaz. Você perdeu tudo. Você não tem mais nada. Nós perdemos o nosso filho. Nós perdemos o nosso filho, nossos filhos. Porque a mulher de Jó, ela só servia a Deus porque Ele estava dando a ela bens materiais. Assim é fácil servir a Deus. Quantas você ouve assim, não sei porque você serve a Deus, você vai à igreja? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua situação? Tanto Jó como Daniel nos ensinam. Jó disse, o meu Redentor
e por fim se levantará sobre a terra. Eu li um texto de Abacuque no início. O que Abacuque vivia era o caos. Abacuque estava vivendo o caos. Abacuque não estava entendendo. Abacuque estava muito mal. O que ele estava vendo estava fazendo muito mal para ele. Muito mal para ele. Parecia que não tinha esperança. Parecia que não tinha jeito. Parecia que as coisas não estavam andando como ele queria. Mas mesmo assim, ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, que caos. Mesmo não havendo tudo isso, ainda assim, não sei como você está vendo um problema na sua casa, na sua vida, com você, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Pode estar acontecendo qualquer coisa, cova dos leões, eu posso estar na fornalha, eu posso estar na tempestade, eu vou, mesmo assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Me alegrarei, que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a minha força. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. É promessa para você. Você pode estar no chão, você pode estar no caos, mas um momento Deus vai exaltar você, Ele vai abençoar você, porque nós lemos um texto aqui que eu finalizei quando eu disse assim Daniel prosperou durante o reinado de Dário e de Ciro o persa, simplesmente porque ele decidiu ser fiel a Deus. Nós não podemos servir a Deus porque Ele nos dá. É porque Ele é. Deus não dorme. Deus não está morto. Deus está vendo tudo acontecer. Algumas pessoas perguntam, mas Deus não está vendo? Claro que está. Agora, quando Deus me chamou para o ministério, Ele não falou assim, olha, mamão com açúcar, hein? Problemas? Só na casa dos outros. Dificuldade com você? Jamais. Ó, você não vai chorar nenhuma noite. Você não vai ter problema algum. Você vai ser pastor, mas olha só, vai ser mamão com açúcar. Você vai tirar de letra. Problemas? Hoje o pastor Fábio pregou no Coisa das 7h15, ele contou uma experiência, que tinha uma faixa na porta de uma determinada igreja, dizendo assim, pode vir, todos os seus problemas, dificuldades irão terminar. Ele falou assim, não vai não, eles vão te matar lá, eles vão te matar, não vai não, é cilada. Sabe por quê, queridos? Dificuldade e problemas, nós só não vamos ter no céu. Só no céu. O nosso descanso não é aqui. Irmão, se olha, aceite Jesus, igual aquela propaganda do Tabajara, seus problemas acabaram. Vai não, você vai morrer. Eles vão te matar. Pessoas sentam na igreja felizes, meus problemas vão acabar e sai morto. Se você conhecer um Deus, se você conhece um Deus que não mente,
Irmãos, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para aquelas pessoas que serviram a Ele com qualidade, com fidelidade. Alguns foram queimados vivos em praça pública. Foram mortos, cruz de cabeça para baixo, humilhados, todos eles. Não é fácil, mas é possível. Quando nós colocamos o nosso Deus à frente de tudo. Como disse Daniel, ó rei Dário, o meu Deus, ele enviou o seu anjo. Imagina comigo assim, aí lá Daniel na cova dos leões, Deus olha assim, aquele monte de anjo, fala assim, você, o que tem Deus? Vai lá embaixo agora. Fazer o quê? Vai na cova lá. Tem alguns leões lá. Vai lá e fecha a boca deles. Ô anjo, você vai fazer o quê? Eu vou fazer o quê, anjo? Agora você vai lá na casa de Ricardo. Fazer o quê? Vai fechar a boca do leão na casa dele lá. Anjo, você anjo, o que eu tenho que fazer? Desce lá agora. Vai fazer o quê? Vai colocar paz na casa de Isabel. Não que não tenha Isabel, tá? Uma figura de linguagem. Anjo, você, fazer o quê? Desce lá agora, rapaz. O mundo está dizendo que está um caos aquela casa. Agora desce lá, transforma esse pranto em sorriso. Coloca paz. Vai lá, anjo, desce lá. Eu creio que Deus está enviando anjo para abençoar a sua casa.